paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por Ele nos conceder mais essa rica oportunidade, nessa noite, de estarmos reunidos com a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele venha nos ensinar aquilo que Ele deseja que venhamos aprender. Vamos orar ao nosso Deus, poderoso Deus e amado Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E não porque somos merecedores, mas pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Ela tem chegado a cada um de nós. Agradecemos, Deus Todo-Poderoso, pela presença do Seu maravilhoso Espírito Santo no nosso meio, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar a direção de que tanto necessitamos, para que possamos andar seguindo as direções do Teu Santo Espírito e não a nossa própria direção, papai. Então, Senhor, esteja conosco nesse momento e nos guie pelos caminhos que devemos andar. Amém. Bem, irmãos, eu ainda estou meditando, ainda aqui na minha mente, eu tenho lá refletido sobre a campanha que nós fizemos, que fala aqui das orações e bênçãos. E essa bênção ainda continua na minha mente. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre essa palavra maravilhosa. E ela está lá em Provérbios 10, vamos começar do 22. Mas antes, irmãos, eu quero dizer que a palavra que o nosso Deus nos deixou na Bíblia, Ele deixou para que ela venha nos ensinar, para que possamos, com ela, adquirirmos a sabedoria do alto. Porque Ele quer nos levar até que possamos criar em nós uma disciplina, para que possamos, então, vivermos uma vida prudente, para que possamos fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo e digno. Então, irmãos, a palavra de Deus deseja nos ensinar para que possamos colocar em prática a sabedoria divina, a nossa vida cotidiana, e toda essa instrução é para o nosso próprio bem. Mas vejamos, irmãos, conhecimento é bom, mas há uma grande diferença entre saber algo e ter sabedoria para aplicar esse saber à nossa vida. Podemos acumular conhecimento, mas sem sabedoria, possivelmente o nosso conhecimento será inútil. Então vamos aprender, mas também vamos colocar em prática o que a palavra do nosso Deus tem nos ensinado. Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da ciência e que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas nós não somos loucos. Irmãos, precisamos entender que conhecer a Deus é a chave da sabedoria. Então, se colocarmos os conselhos que a palavra de Deus nos transmite, andaremos com o nosso Deus, e o nosso Deus tudo fará por nós. Salomão disse que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. E lá na frente, no capítulo 28, 20, ele diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Agora, irmãos, como nós podemos prever o nosso destino lá na frente? Se não for o nosso Deus, que está aqui agora conosco, Ele já está lá também, lá na frente, o que seria de nós? Quem pode conhecer o seu próprio futuro ou saber que as suas escolhas lhe dão a certeza de que ele se dará bem? Mas aquele que é sábio
esse depende da orientação de Deus. O seu segredo é que ele é fiel ao Pai. Ele sabe que será ilusório pensar que é capaz de alguma coisa. Muitos pensam que só pelo seu esforço irão conquistar isso ou aquilo. Em tudo o que fizermos, seremos bem-sucedidos e alcançaremos as bênçãos que vêm do nosso Deus. Quando o nosso Deus manifestar a sua vontade sobre nós e nós a aceitarmos. Porque a vontade do nosso Deus é de nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas a vontade do Pai é para aqueles que se mantêm fiéis a Ele. Muitos confundem certas coisas, acham que Deus só vai os abençoar para que eles possam ter uma satisfação pessoal, uma satisfação própria. E acabam que esses se tornam egoístas. O nosso Deus, Ele nos abençoa para que possamos nós também sermos bênçãos para outras pessoas. O salmista disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Não podemos estarmos alegres, irmãos, somente com a nossa bênção. É necessário que nós compartilhemos as nossas bênçãos para que outras pessoas também possam se alegrar. Mas, irmãos, que a nossa desatenção não nos faça perder as bênçãos que o nosso Deus tem reservado para nós. Que cada um de nós esteja atento para que possa recebê-las. E sabe, irmãos, sempre quando somos gratos ao nosso Deus, Ele nos entrega uma bênção extra. Irmãos, a palavra, que é a verdade de Deus, venha transformar as nossas vidas de tal forma e seremos capazes de receber todas as bênçãos que o nosso Deus tem preparado para nós. Então, que cada um de nós possa adotar as medidas necessárias para que isso se concretize em nossas vidas. Para que a nossa vida seja renovada. E sendo ela renovada, viveremos um novo tempo. Então, irmãos, a nossa fé em Deus tem que ser o nosso firme fundamento. E esse fundamento é que irá construir a nossa vida com o nosso Deus. Ele tem que ser inabalável. Ele não pode mudar conforme as circunstâncias que a vida nos apresenta. É aquilo que o nosso Deus nos diz, que está revelado na sua palavra e que é por Ele sustentada. Essa sim é a que devemos seguir. Se não tivermos fé, como nós podemos esperar alguma coisa do nosso Deus? Porque, irmãos, nós temos o testemunho da mulher do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus por ter fé nele. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito já definido, que é de nos mostrar o caminho para a libertação, para nos mostrar o caminho para uma vida vitoriosa com Ele. E todos nós sabemos que antes disso tudo Ele pagou o preço. Então, aquela mulher foi curada pela sua fé. Precisamos fazer como ela fez. Ir até Jesus com fé. Aí alguém diga: mas ela foi porque estava doente. Sim, ela estava doente, irmãos. Mas ela não estava indiferente àquilo que estava se passando. Ela aprendeu o que tinha ouvido e se apegou naquela mensagem. Se ela não tivesse se apropriado da mensagem, ela teria morrido por causa da sua enfermidade. Ela fez algo vital. Ela acreditou com fé. E sabe, irmãos, a
a orla do nosso Senhor Jesus Cristo não foi a responsável pela sua cura. O responsável pela sua cura foi a sua fé. A orla do nosso Senhor Jesus Cristo era apenas um pedaço de pano. E nós vemos que muitos hoje, se tivessem acesso a esse pedaço de pano, eles os cortaria e os venderia como se só isso bastasse. Porque ele sabe que muitos esperam que haja uma fórmula que o livre de todos os seus problemas. Para esses, as suas atenções estão voltadas para as coisas da carne. Sua atenção não está fixa na fonte, que é o nosso Senhor. E o que acontecerá é que o fracasso virão sobre esses, porque eles não se movem na direção de Deus de acordo com a sua palavra. Quando agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, nós mostramos a nossa fé em ação. Ela agiu em conformidade com a sua fé e ela atingiu o seu objetivo. Todos nós sabemos que o nosso Deus já fez a sua parte. Enviou o seu Filho amado e enviou a sua palavra. Mas é necessário uma iniciativa. Não podemos ficar sentados, esperando. Precisamos completar aquilo que já começamos. Vejamos, ela podia ter ido, enfrentado aquela multidão sem fé. E o que aconteceria? Ela teria ido para sua casa e lá ela teria morrido. Mas ela disse: eu preciso dar um passo de fé. E nós vimos que a fé é um ato. Então, não podemos ficarmos parados à beira do caminho. Façamos a nossa escolha, que é o de pegar a avenida que nos leva ao nosso Senhor Jesus Cristo. E no final dela, nós alcançaremos a vitória. Ela tinha uma necessidade de cura. E quais são as nossas necessidades? O nosso Deus nos deu o poder para irmos até o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo já nos garantiu a nossa vitória. O nosso Deus é um Deus ilimitado, com poder infinito. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós vemos aqui, irmãos, que a viúva reconheceu que os seus próprios planos, até aquele momento, não haviam funcionado. Então, ela ouviu falar sobre o plano de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, que era o de salvar a humanidade, curar os enfermos e libertar os cativos. Então, a sua fé começou a nutrir nela uma esperança de que o que para ela era impossível, para Deus era perfeitamente possível. Então, ela agiu como ela cria, e a sua fé era tão grande que nada pôde distraí-la naquele momento. Irmãos, o nosso Deus nos ama e Ele sempre corresponderá à nossa fé. Se seguirmos os passos daquela mulher, Ele cumprirá em nós tudo aquilo que Ele prometeu nas suas Escrituras. E Jesus nos disse em Lucas: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui nós vemos que as bênçãos do Senhor, elas são alcançadas, em primeiro por aquele que segue a palavra de Deus, e porque ele age com fé, como essa viúva. Ela ouviu falar das coisas que nosso Senhor Jesus Cristo pregava nas suas caminhadas, e ela criou naquilo, e ela colocou a sua fé em ação, e ela alcançou o seu objetivo. Então, irmãos, que cada um de nós, pela palavra manifesta do Espírito Santo nesse momento, creia nessa palavra, agir com fé, agir meditando na palavra de Deus, para que possamos receber do nosso Pai tudo aquilo que precisamos. Não vamos ficarmos esperando que de uma maneira fácil nós iremos conseguir as bênçãos do nosso Deus. Nós precisamos nos dedicar, verdadeiramente romper multidões, como ela fez, para que possamos alcançar a nossa vitória. Então, agora, irmãos, cada um vá no seu cantinho, busque nosso Deus em oração, fala com o Pai, se apresente a Deus com fé, e o nosso Deus responderá às nossas orações. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.